Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, estamos aqui no Rio Grande do Sul, em São Francisco de Paula, para o lançamento do GWM Haval H9, novo SUV de 7 lugares da marca chinesa com motor a diesel, já adianto isso para vocês, e que promete ter uma boa competitividade. Vamos mostrar os detalhes desse grande SUV para vocês, sobre as cores, que você só tem 3, infelizmente. Estamos falando desse grafite num tom fosco, o branco e o preto. Só, o branco e o preto são metálicos, tá? Só essa aqui que é fosca. Falta um azul, falta um vermelho, falta um prata, falta um cinza, falta muitas cores, né? Vamos começar falando sobre o conjunto mecânico. A gente tem aqui o mesmo powertrain que a gente encontra na Power P30, que é a picape da GWM que foi lançada muito recentemente. A gente pode dizer que nesse motor ele traz 184 cavalos, lembrando, motor 2.4 turbo diesel e 45,9 kg de torque. Realmente não são números impressionantes, mas a gente vai conferir o desempenho na prática daqui a pouquinho num teste off-road. O 0 a 100 km por hora, segundo os números da GWM, 13 segundos, infelizmente. É muita coisa, né? Poderia ser um pouco mais ágil, mas como eu disse, a gente confere isso no test drive para ver se a percepção às vezes é diferente. Lembrando que esse é um carro feito sobre chassi, antes que vocês esqueçam. Significa que ele vai concorrer então com o Toyota SW4, também Mitsubishi Pajero Sport, até com o Jeep Commander, embora o Commander não seja sobre chassi, mas tem preços parecidos, já falo para vocês. E também vai concorrer com Chevrolet Trailblazer. Falando agora sobre consumo, e a gente já fala sobre o preço. Segundo os números da GWM, provavelmente considerando em metro, 9,1 km por litro na cidade e 10,4 na estrada. Mas a gente vai testar esse carro depois por uma semana e a gente vai fazer, claro, várias médias de consumo para ver se ele faz isso ou, quem sabe, até algo melhor. Vamos lá, o preço, né? Eu sei que vocês querem saber. A gente tem aqui 309 mil reais se você comprar durante a pré-venda. E se você comprou entre 19 de agosto e 12 de setembro, você vai ganhar ainda o engate de reboque, a caixa organizadora e o rack de teto, tá? E isso tudo de graça para você, e você paga 309. Agora, se você comprar depois da pré-venda, você vai pagar um pouquinho mais, 319 mil reais. Vamos abrir aqui, ó, estribo elétrico, isso é bem legal, né? Na verdade, vamos começar aqui pelas portas de trás. A gente tem um espaço bom. Essa segunda fileira, ela também reclina o encosto, vai para frente e vai para trás, porque você tem ainda os últimos 2 lugares ali, porque esse carro tem 7 assentos, como eu disse. Você tem 3 zonas de ar-condicionado, então você encontra ali saídas de ar com comando independente. Você regula, por exemplo, a ventilação e a temperatura aqui para a segunda fileira. E para a terceira fileira você tem saídas ali também de ar-condicionado, mas sem o comando independente. Você encontra aqui na frente um acabamento muito bom. Aqui o detalhe de porta, você pode até colocar uma garrafa, e como isso aqui é uma cordinha, ela fica bem presa. Os 2 bancos dianteiros são elétricos, possuem massagem no caso do motorista e 3 memórias também. E enquanto a gente entra aqui no carro, eu lembro vocês também que a suspensão é do tipo Double Wishbone lá na frente, ou duplo A, e na traseira é 5-link com molas helicoidais. O que vocês acham aqui desse interior, hein, pessoal? O volante eu achei bem bonito, ao contrário da Power, aqui a gente tem o logo Haval, né? Lá é o logo da Power, que é uma marca lá na China. A Haval também, né? Aqui no Brasil é tudo GWM, mas lá fora o grupo é GWM, enquanto as marcas são meio que divididas, né? Você tem Haval, tem Power, tem Way, tem Hora e etc. Painel de instrumentos bem conhecido já da GWM, com 10,25 polegadas, e a multimídia bem grande, com 14,6 polegadas. Depois a gente vai citar tudo para vocês em detalhes, mas a gente tem aquele sistema operacional já bem conhecido da marca. Comandos físicos, olha que bacana, pro ar-condicionado, finalmente em GWM, porque no Haval H6 mexer tudo pela central não é legal, como a gente sabe. Tem aqui carregador de celular por indução, talvez ele seja ventilado, hein? A gente precisa ver melhor isso depois. Tem aquecimento e resfriamento dos bancos dianteiros, você tem câmera 360 graus, logicamente, ó. Aqui ele está no 3D, mas quando a gente coloca no 2D, ó, você consegue selecionar de forma independente as câmeras. Manopla de transmissão muito legal, são 6 modos de condução. Você tem tração 4x4 também, como eu disse, né? Você tem o 4x4 High, que é o mais alto, 4x4 Low, que seria a reduzida, nesse câmbio de 9 marchas.
Tem também o bloqueio do diferencial central e traseiro. E nos modos de condução você encontra, por exemplo, areia, lama. Tem o modo Extreme também, que ele fica mais permissivo, né? Ele desliga os controles de tração e estabilidade, etc. É um carro realmente muito completo, tá, pessoal? Todos os detalhes para vocês assim que a gente pegar para teste. Uma coisa que eu tô bem curioso para testar é o sistema de som, porque você tem 9 alto-falantes mais o subwoofer, porém ele é feito pela própria GWM, não é uma marca assinada. Isso eu acho um pecado, mas vamos ver a qualidade assim que a gente pegar o carro, como eu disse para vocês. Tem um detalhezinho 4x4 com uma montanha aqui, ó. Bonitinho, né? Que a gente tem aquela iluminação já conhecida de Haval, né? Totalmente em LED, tem os botões para você entrar em contato com a GWM. Enfim, são várias funções e vários detalhes neste carro. Pessoal, muita gente acha que aqui atrás a gente tem um step. Esse carro tem sim um step, até porque ele é off-road, mas fica ali na parte de baixo do carro. Aqui você tem um porta-objetos, ele suporta até, se não me engano, 10 quilos. Infelizmente o pessoal não está com a chave, então a gente não vai conseguir abrir para mostrar para vocês. Mas vamos abrir o porta-malas para falar. E aparentemente só abre aqui, ó, através da chavinha normal mesmo, tá? Que fica separada da chave presencial do carro. E essa abertura aqui, você vai precisar de bastante espaço, né? Pelo menos você tem um porta-objetos aqui e mais um pequeno aqui na parte de cima. Capacidade com 7 assentos levantados, como estamos agora, somente 88 litros líquidos. Se for VDA, vai ficar menos ainda. Então o espaço aqui é quase inexistente com 7 lugares utilizáveis. Agora, se a gente rebater, olha que fácil, hein? Você puxa a cordinha, empurra o banco e você pode rebater aqui os dois de forma bem rápida. Aparentemente o assoalho não fica totalmente plano, mas fica quase. Dessa forma aqui a gente tem 791 litros, porém também na medição líquida, não é VDA. Agora, se você rebater os bancos da segunda fileira, aí você vai para 1.580 litros. Realmente bastante coisa, né? E para fechar aqui, tem que dar uma batidinha mais forte, porque a tampa é um pouco mais pesada, viu? Pessoal, estamos agora aqui com o GWM Haval H9. A gente tem aqui basicamente o mesmo chassi da Power P30, porém num SUV, né, de 7 lugares inclusive. E a gente já percebe o seguinte, bem mais confortável, viu? A Power, ela pula bastante, esse aqui ainda vibra, tá? Você ainda tem uma certa chacoalhada aqui do carro, justamente por ser sobre chassi, mas como você não tem aquela suspensão de feixe de mola, já dá para notar bem aqui no começo do test drive que realmente é muito mais macio. Ainda vibra, mas é bem melhor do que a Power P30. Vamos conferir como que é a capacidade dele no off-road. Hoje tá chovendo, deixa as coisas um pouco mais divertidas ainda, mas a gente não vai pegar nada de off-road realmente pesado com esse carro, né? Embora aparentemente ele tenha uma capacidade off-road realmente muito interessante. Tanto é que esse carro tem, por exemplo, 80 centímetros de capacidade de imersão. Ou seja, para você passar um riacho, algo nesse sentido. É a mesma medida, por exemplo, de uma Ford Ranger, que é referência nesse quesito. Você tem, se eu não me engano, 22,4 centímetros de altura mínima em relação ao solo, o que também é um bom número. Bons ângulos de entrada e saída. Se eu ainda não falei para vocês, eu vou colocar aí no vídeo, que eu não lembro agora de cabeça, mas são bons números. Vamos dar uma pisadinha aqui, ó. A resposta é um pouco lenta, a gente vai acelerar um pouco mais assim que tiver num momento de mais reta, né? Mas sinceramente, a resposta não é tão agradável não. A gente tem inclusive nesse carro o mesmo powertrain, como eu disse, da Power P30, né? Só que aqui ele aparentemente é consideravelmente mais pesado, justamente porque o 0 a 100 passa de 11,6, se eu não me engano, para 13 segundos. Parece que não, mas é uma diferença bastante considerável. Ó, ele tem, como ele tem bastante torque, né? Não assim muito em relação a picapes médias, por exemplo, tem menos, mas o diesel ele tem naturalmente mais torque. Então nesse sentido ele não vai assim te realmente decepcionar, mas te empolgar aparentemente também não vai. A gente vai testar esse carro depois, pegando por uma semana, para conferir como que é no dia a dia, né? Pegar a estrada com ele, fazer aqueles nossos testes de desempenho que já estamos acostumados a fazer. Mas olha, passando aqui num trecho que tem bastante pedra, a picape ontem a gente ia tremendo muito mais. Aqui você tem um conforto muito mais considerável. Sinceramente, eu prefiro esse acerto aqui do Haval H9.
Não que eu não goste daquele da Power P30, que a gente já fez vídeo aqui no canal, tá? Se você ainda não assistiu, por favor, faça isso. Mas lá você sente que é um carro mais rústico. Ó, a deslizada que vocês perceberam. Mas como eu estava dizendo, por exemplo, uma Toyota Hilux, ela tem essa pegada um pouco mais bruta, mais rústica, onde é aquela picape mais raiz, que realmente treme bastante, né? Aqui no Raval você sente menos isso. E isso é muito importante. Vamos passar no trecho de lama. Ó, muito bem, viu? Vamos ver ele escorregar de novo aqui, provavelmente. Lógico, os controles entram para segurar mesmo nesse modo aqui, 4 High, que seria o 4x4 alto, né? Você tem outros modos de condução, tem areia, tem lama, tem neve, que assim ele se adapta também, né? De forma automática ao terreno, né? Então se precisar ele vai comandar automaticamente a tração, por exemplo. Lembrando que esse carro também você tem, ó, que divertido, hein? Na chuva é sempre mais legal fazer uma off-road, né? Você tem também nesse carro o bloqueio do diferencial, tem reduzido, é o mesmo conjunto mecânico da Power, né? Então é um conjunto bastante robusto, 2.4 diesel, que eu acho que foi uma escolha bem acertada por parte da GWM. Agora o que me decepciona é que são somente 184 cavalos. E para um SUV grande como esse, ainda mais sendo 7 lugares, quando você colocar 7 pessoas, mais um pouco de bagagem, eu já mostrei para vocês que sobra pouquíssimo espaço com 7 lugares, mas supondo que você coloque bagagem mais 7 adultos ou 7 pessoas aqui dentro desse carro, provavelmente você vai sentir uma falta de desempenho ali considerável. Mas olha, vai muito bem, viu? Mesmo nesse trecho com lama aqui, porque tá molhada a terra, olha, ele escorrega pouco pelo nível, né, do terreno que a gente tá aqui. E tá me surpreendendo, pra ser sincero. Principalmente por ser um chinês, né? Porque geralmente os chineses, eles são super molengas. E aí você sente aquele carro inclinando muito nas curvas, né? Olha aí, o banco traseiro desceu sozinho. Não sei se vocês viram, mas alguém deixou ele destravado ali. Eu freiei, agora ele desceu. Cascalho, ó, vamos dar um pé fundo? Na subida, hein? Ó, vai muito bem também. A frenagem também, né, para um trecho aqui de lama com cascalho, ele freou bem. Isso tudo a gente vai testar depois durante a semana de testes, pra gente ver como que é o comportamento no asfalto também, né, que é muito importante. Às vezes, ou grande maioria das vezes, o consumidor desse carro que compra um SUV de 7 lugares, mesmo sendo a diesel, mesmo tendo tração 4x4, dificilmente ele vai colocar numa situação off-road. No máximo ir para uma fazenda de vez em nunca, num sítio, alguma coisa assim. E aparentemente o Raval H9 se comporta muito bem nessas situações. Então se você tem uma fazenda e quer um pouco mais de luxo, né, você quer um carro grande, tecnológico, sem perder o conforto de modo geral, eu acho que vale a pena você ficar de olho nesse carro aqui. Talvez seja uma boa opção para você. Ai, que divertido isso aqui. Ó, vamos pé fundo de novo. Demora um pouco, tá, pessoal? Não é horrível, mas demora um pouco. E quando a gente freia mais forte, ele aciona até o alerta, padrão, né? Mas gostei do comportamento de suspensão. Eu tô bem curioso para ver como vai ser esse carro no asfalto, porque aqui a gente tem um peso bastante irregular, mesmo assim a gente vê que ele não é desconfortável. Ou seja, imagino que no asfalto mais liso seja ainda melhor, né? Aquela escorregada com o carro. Aqui ele desliga o controle de estabilidade nesse modo 4x4, mas ele não desliga 100%, tá? Então você sente ele dando uma seguradinha. E o próprio carro parece ter estabilidade. Ele não parece escorregar tão fácil assim. Isso é um ponto bastante positivo. E sobre o desempenho, eu vou até dar uma distância aqui pra gente dar um pé fundo de 30 por hora. Lembrando que estamos na lama, né? 30 por hora, pé no fundo. Ó, demorou um pouco pra reduzir, mas depois ele foi, ó. O escalonamento de marcha parece muito bom. Vamos passar aqui na lama, é claro, né? Pra ficar mais divertido. Ai, como é legal fazer isso. E a gente percebe que o desempenho realmente é um pouco decepcionante. Nessa faixa, como eu disse pra vocês, custa R$309 mil na pré-venda e 319 no preço convencional, pelo menos por enquanto. O preço é bom, confesso, mas por exemplo, você pega o Commander e ele tem uma resposta mais ágil.
O Commander ele não tem exatamente o mesmo porte desse carro. Esse aqui ele concorre mais com SW4, com Pajero Sport, com Trailblazer, mas o Commander fica muito próximo em questão de preço, também está ali em 308, 309 mil reais. Ou seja, quem compra um Commander vai olhar para esse carro e vice-versa. E lá no Commander você ganha em desempenho e também em consumo de combustível, segundo os números que a GWM informou aqui pra gente. A escolha de colocar um diesel com tração 4x4 foi muito boa, mas poderia ser um diesel mais potente, convenhamos. E agora a chuva tá aumentando, assim que a gente gosta. Ó. Passei num trecho ali de lama bem mais pronunciada e ele foi também muito bem. Vamos dar uma aceleradinha aqui, ó, que tem um buraco profundo, hein? Mesmo assim foi muito bem, viu? Que bacana. E vamos passar na barragem de novo, assim como a gente passou com a Power P30. Hoje parece que tem um pouco mais de água, provavelmente por conta da chuva. Olha aí que bacana, hein? Vamos acelerar um pouquinho mais, ó. Lembrando que ele tem 80 centímetros de capacidade de imersão, ó. Então ele vai muito bem. E hoje tá com mais água assim, ó. Dá pra perceber. Hoje levanta muito mais água do que tava levantando antes. Muito legal, né? E como isso aqui é diversão de gente grande, vamos passar na barragem mais uma vez, né? Por que não? E vamos lá de novo. Isso aqui é muito divertido, hein? Passou muito bem de novo, né? A gente viu que a capacidade off-road do carro é boa, querendo ou não. De novo, assim como eu falei lá no vídeo da Power P30, não é uma estrada assim, não é um off-road muito pesado, né? Você não tem um off-road muito técnico, por exemplo, onde conta muito o ângulo de entrada, o ângulo de saída e etc. Mas tá bem lameado aqui hoje, tá? Não é aquela lama pesada, mas a estrada tá bem escorregadia. E a gente vê que ele tá se comportando bem, mesmo nessa condição que não é comum, né? Provavelmente você não vai pegar muitas vezes, talvez de vez em quando, mas você não vai, provavelmente, né, o público desse carro não vai pegar esse tipo de situação muitas vezes. Mas se for pegar, a gente viu que ele vai bem mesmo assim. Depois de se molhar quase o dia inteiro na chuva, peço para vocês que deixem o seu like aqui embaixo, hypa o vídeo também, joga os comentários ali pro lado que aparece a opção de hypar. E claro, né, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a gente sempre traz conteúdos muito completos para vocês. E por favor, deixa aqui nos seus comentários a sua opinião sobre o GWM Haval H9 com motor diesel. O que vocês acharam? É bom? Vai vender bem? Quero saber, então deixa aqui para mim na parte de baixo do vídeo.